noite. Agradeço aí o convite da comissão, né, de Psicologia Jurídica e do Conselho Regional de Psicologia para estar falando desse assunto tão estimulante e complicado, né, que é a escuta de crianças vítimas de abuso. Acho que é um desafio falar por último, né, porque eu vou acabar de vez em quando sendo um pouco repetitiva, mas vou procurar ser mais rápida em algumas questões conceituais, que eu acho que a Raquel e a Rosana colocaram tão bem quanto com relação à experiência delas, né? São experiências diferentes, porque a Rosana trabalha hoje no CRIA, né? Onde é feita o que a Cona, eu diria que é a entrevista forense, né? E a Raquel trabalhou num serviço onde era feito um acompanhamento, que não era exatamente uma avaliação estendida de abuso, mas era feito um atendimento psicossocial, né? Então, bem, eu tenho uma outra definição aqui de abuso, mas não vou repetir novamente, enfim. Só é importante enfatizar que o abuso não deixa nenhuma marca física, em geral, na maioria dos casos, né? E isso é uma grande dificuldade, como as colegas já colocaram, né? Eu vou enfatizar um pouco na apresentação a questão da dinâmica familiar e como se dá essa questão da revelação e da dinâmica entre o agressor e a vítima, né, que dificultam esse processo tanto de avaliação do abuso, né, como o acompanhamento, né. Então a gente sabe que existem aí alguns fatores que influenciam na revelação do abuso, né, e o abuso é o delito menos denunciado hoje, por toda a questão da dinâmica que se estabelece nessa situação, né. Um estudo feito em São Carlos demonstrou que apenas 2,7% dos casos que foram denunciados, e veja, aí é importante dizer, denunciados, que foi para a justiça, que começou o processo, e desses casos, apenas 2,7% teve condenação, né? Ou seja, um caso entre 37 e o detalhe, essa condenação foi o pagamento de uma multa de 80 e poucos reais, né? Então, a gente sabe que essa situação vem mudando, especialmente com a implantação dos serviços de depoimento especial de crianças, que tem, e também com toda essa mobilização da sociedade, da comunidade e dos órgãos jurídicos, que se conscientizaram de que o abuso é um delito diferenciado e que tem características específicas, né? Então existe um baixo índice de denúncia e de condenação das vítimas por conta dessa dinâmica que se estabelece na situação de abuso, né? Veja, não existem comportamentos aparentes, né, que identifiquem os abusadores, não existem testes psicológicos que identifiquem o abusador. A gente, às vezes, muitas vezes, recebe perícia, pedido de perícia, com uma avaliação através do teste de Rorschach. A literatura internacional, isso é polêmico, porque a literatura internacional diz que o teste de Rorschach não avalia se a pessoa é um agressor sexual, tá? Então, os testes que a gente tem hoje, eles ajudam a gente num diagnóstico complementar, né? Dão indicadores de ansiedade, agressividade, ausência de empatia, né? E podem vir a compor um diagnóstico positivo, né? Mas a gente sabe, como os colegas já falaram, a Rosana aqui enfatizou, né? O mais forte indício que a gente tem da situação de abuso, em geral, acaba sendo o relato da criança, né? E aí vem aquele dilema, porque a maioria dos processos, gente, quando a gente é chamado para fazer um parecer técnico, ou nas situações que eu supervisionei no CRIA, ou nas situações que a gente supervisiona lá na clínica da UTP, ou no consultório, o agressor sempre nega, ele tem muito a perder.
A criança, eu acho que a gente tem que começar a se perguntar assim, por que a criança mentiria? Né? A criança vai mentir para sair de um problema em geral, não para se colocar num problema. Ainda mais com uma pessoa que ela tem um vínculo afetivo. Né? E aqui vale um parênteses importante. Uma pesquisa recente que a Maria da Graça Padilha fez, tem 2 artigos que falam sobre alienação parental. E nesses 2 artigos, os autores, erroneamente, falam assim, porque existem, a maioria dos casos é de alienação parental. Olha, me desculpe, enquanto não me der subsídios de pesquisa, dado científico, comprovando que você tem mais alienação parental do que abuso sexual, desculpa, eu não vou acreditar. Toda a literatura internacional diz que são poucos os casos onde ocorre as falsas alegações. Os projetos variam entre 1 a 6%, os estudos indicam. Né? Inclusive, deixa eu ver aqui se eu já passei, tem um slide mais para frente, onde mostra alguns dados sobre essa questão, né? Indicando que no estudo feito nos Estados Unidos, apenas de mais, eu não me lembro, 100 e tantos mil casos, você tinha 1%, menos de 1% de falsas alegações. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei sobre uma falácia que se chama síndrome de alienação parental. A literatura internacional fala que síndrome de alienação parental não existe, né? Como síndrome, alienação parental existe, lógico, né? Mas uma síndrome com um conjunto de sinais e sintomas, a literatura internacional fala que não existe comprovação, né? Bem, eu não vou me alongar, porque senão eu acabo falando demais sobre isso. Então, veja, o agressor, né, a gente tem que levar em conta o que a criança está falando para a gente. E essa dinâmica, e por isso que todas as vezes que eu venho aqui no CRP, eu acabo voltando para essa questão, porque eu acho que sempre novas pessoas estão ouvindo, e é fundamental a gente repetir, né, que essa dinâmica da interação do agressor com a vítima é que acaba ocasionando uma série de problemas e problemas sérios de avaliação, né? Porque tem crianças que são vitimizadas, revitimizadas, né? Eu posso contar aqui, até fazer um parênteses, de um caso que foi atendido, onde um agressor durante 10 anos ficou solto, né? Houve uma queixa 10 anos antes sobre esse agressor com 2 filhos, uma suspeita na escola, isso foi para juizado, aí demorou 5 anos o processo, ele tinha 3 esposas concomitantemente, 15 filhos, e ele abusou de todos e ainda de mais algumas primas da família. Esse agressor ficou solto durante 5 anos. Quando foi expedido o mandado de prisão, ele fugiu para outro estado. Depois retornou, só que veio morar em Curitiba, porque ele morava na região metropolitana, e esse caso ficou parado mais 5 anos. Quando finalmente uma criança da terceira família denunciou na escola, a menina era mais espiritada, mais bocudinha e tal, botou a boca no trombone, não negou, foi ameaçada pela mãe, pela família toda, enfim, e pela questão aqui da dinâmica que a gente vai discutir, e esse caso acabou indo parar no serviço de atendimento, até que a gente conseguiu fazer contato diretamente com o juiz, porque se fosse percorrer Conselho Tutelar, Ministério Público, o juiz, esse cara fugia. E aí a gente conseguiu contato direto com o juiz, né? Porque afinal de contas nós também fazemos parte da rede de proteção, né? E eu, como cidadã brasileira, me sinto fazendo parte da rede de proteção.
obrigação de todo cidadão proteger a criança, segundo o ECA, e principalmente os profissionais de saúde que são obrigados a denunciar os casos de abuso. Porque, independente da situação, o ECA é uma lei federal e está acima do Código de Ética, inclusive do Conselho Federal de Psicologia. Né? Bem, então, só para terminar, ele foi preso. Né? Depois de muita manobra e tal, ele foi preso. Mas nesses 10 anos ele abusou de vários filhos. Isso poderia ter sido evitado se a rede de proteção funcionasse. Né? Não adianta ter rede de proteção para inglês ver. Desculpa se eu estou sendo ácida, mas eu vou falar aqui bem com português claro, não tenho rabo preso com nenhuma instituição governamental e, infelizmente, a rede de proteção no nosso país falha. E esse que é o grande problema. Né? E aí eu não estou falando especificamente dos serviços que as colegas trabalharam, porque os serviços que elas trabalharam, tanto o CREAS, onde eu dei a supervisão, como o trabalho do CRIA, é fundamental. O problema é o depois, que a criança fica solta, não tem atendimento e a gente está numa situação de vulnerabilidade social extrema e vulnerabilidade programática, porque em Curitiba não tem um centro de atendimento especializado para vítimas de abuso sexual. Tá? E a prefeitura terminou com o último centro que existia, dizendo que iria regionalizar esse serviço. Tá? Bem, então, veja, nessa dinâmica, voltando para a dinâmica, né, os agressores sexuais, eles escolhem a criança a dedo, tem inúmeros estudos que mostram isso, né, o estudo do Elliot Brown e Kim Cooney mostra, entrevistou 60 e poucos agressores sexuais que falam como é que eles escolhem. Em geral, essa escolha se dá em função da vulnerabilidade da criança. A criança mais tímida, a criança mais insegura, né? Então, o agressor, ele, vamos dizer assim, ele tem um faro apurado e ele escolhe de toda a família aquela criança que ele sente, né, que não vai denunciá-lo, que não oferece risco para ele. Né? Então, ele tem certas características das crianças que podem expor ela ao abuso, né, por serem vítimas preferenciais dos agressores. A gente fez um estudo aqui em Curitiba comparando vítimas de abuso com crianças, em geral, da rede pública, sobre habilidades sociais. A gente observa que as vítimas de abuso têm um menor índice de habilidade social e têm um comportamento de habilidade social passivo, né, muito maior do que as crianças que não sofreram abuso. Ou seja, a gente não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Se pelo fato dela não ter habilidade social ela foi abusada, ou também pelo fato de ser abusada que ela não tem uma formação adequada do repertório comportamental de habilidades sociais. Né? Esse estudo ainda não está publicado, mas já está pronto para ser mandado para uma revista. Bem, então, o agressor ele usa técnicas de dessensibilização, não vou ficar entrando em detalhe, mas ele vai, primeiro ele cria uma imagem do bonzinho. Em geral, o agressor dentro da família, veja, eu estou falando dentro da família porque a maioria dos casos é intrafamiliar. Né? Como a Rosana disse, no caso extrafamiliar é tudo muito mais fácil. A criança, é lógico, tem todo o sofrimento da criança com relação à revelação, mas o problema realmente é do abuso intrafamiliar pela relação ambígua da criança, de amor e ódio com o agressor. Né? Então, o agressor, em geral, é aquele tio mais bonzinho, é o mais querido da família. Veja, tem aquele perfil de ser sedutor. Né? Ele se aproxima da criança, vai fazendo aproximações sistemáticas, cria uma imagem, às vezes, de cuidador para a criança, para os pais da criança, desenvolve essa relação especial, né? E vai dessensibilizando a criança através de toques e indo até chegar aos toques, cruzar essa linha, né, entre o cuidado e o abuso. Né? Ainda segundo o Fieldman e o Crespi, eles em geral fazem isso em locais privados, a criança ela
pode ser ameaçada ou não, nem sempre tem ameaça, às vezes tem a sedução. E a criança tem estimulação sexual. Ela se excita, ela sente prazer. Eu já atendi pacientes adultos no meu consultório que tinham problemas sérios com isso. E depois de muito tempo conseguiram trabalhar essa questão da sua sexualidade, de se permitir o prazer, porque quando se permitia o prazer, relembrava a situação de abuso, né? A criança, então ela tem esse vínculo especial com o agressor. Já atendi casos, por exemplo, onde a criança tinha uma ausência de carência e afeto, aliás, no serviço público. Eu falei que eu nunca vi tanto caso cabeludo como aqueles que eram atendidos no serviço público, talvez pela quantidade, pela situação de vulnerabilidade social, mas é muito comum a gente ver, às vezes, a criança tem uma carência de afeto, de cuidado de todo mundo. E aí, às vezes, o agressor é a única pessoa que se chega e se aproxima. Eu atendi um caso, uma vez, de uma paciente que o primo fez isso, né? Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Então, era ele que dava carinho, atenção, afeto, cuidado, e também abusava, e abusou durante anos, né? Então, veja, a vítima, ela acaba se calando porque ela acredita, entre aspas, também que o seu comportamento é reprovável por conta da estimulação física, né? Ou que ela tem culpa, né? Então, veja, a criança também começa a formar ela faz toda uma simbolização com relação à situação do abuso. Então é formada uma regra: se uma coisa errada acontece, é por minha culpa. Por quê? Porque quando a criança faz alguma coisa errada, em geral ela é punida, certo? E ela aprende isso na relação com as pessoas ao redor dela. Então, se ela está sendo machucada, né, por um adulto em que ela confia, o pai, o padrasto, bem, também tem casos de mãe, madrasta, enfim, tias, mas mais raro, né? Um caso onde existe um agressor do sexo feminino, mas quando a criança é machucada, ela acha, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu mereço, estou sendo punida. Ou às vezes ela não entende direito, e a sociedade ensina muitas vezes, né? Apesar, ainda bem que a gente tem hoje a lei da palmada, né? Mas a gente ainda ouve muita gente por aí falando, né? Tem que dar uns tapas para aprender. No meu tempo não era assim, se eu olhasse torto, meu pai me dava umas chineladas. A sociedade vende essa imagem, né? Tem político falando contra a lei da palmada, né? Aquele Feliciano, infeliciano, está falando contra o atendimento integral de vítima de abuso sexual. Gente, que país é esse, né? Bem, mas é complicado, né? Então, veja, a criança, ela ouve tudo isso e ela acaba concluindo, bem, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Eu estou sendo punida, é porque eu sou má, né? E, em geral, muitas vezes o agressor fala isso. Você gosta, você me provoca, a pessoa, então, é típico da relação com o agressor, ele imprimir culpa na vítima, né? E a gente, bem, se for contar exemplo aqui, né, Raquel, a gente ouve isso direto, né? Tanto de adulto, como de adolescente abusado, como da criança pequena. E não é só a questão do adolescente ou da criança que foi abusada, mas dos familiares também, que muitas vezes culpam, né? Bem, então, o agressor estabelece essa relação, fala que a criança provocou, né? A criança também tem assim, uma certa curiosidade, estimulação, então tudo isso complica esse cenário, né? Então veja, a gente está compondo aqui o cenário onde ocorre o abuso, né? Em geral, os agressores falam que a criança está mentindo,
isso é fato quando a gente entrevista. Eu já fiz a besteira de fazer entrevista com o agressor e depois fazer sessão conjunta do agressor com a criança. Se me perguntar, eu nunca mais faço isso. Por quê? Porque eu tive que encaminhar a criança para outra terapeuta atender e fazer a avaliação. Porque a criança, depois que eu fiz a sessão conjunta com o agressor, cada vez que ela chegava na porta do meu consultório, ela abria um berreiro, gritava e pulava no pescoço da mãe e não largava. E aí a mãe tinha que entrar para dentro da sessão. Né? E era um caso que a criança estava demorando para revelar, uma criança pequena, de 4 anos. E essa menina foi realmente abusada, porque ela já vinha demonstrando através dos jogos lúdicos. A criança muitas vezes não fala através da fala, mas através da brincadeira, né? Através dos jogos lúdicos, e ela nitidamente estava falando isso, e depois para outra terapeuta ela revelou, e depois, com o processo terapêutico, ela também revelou isso em juízo, numa sessão de depoimento especial aqui na 12ª, e esse pai foi condenado a 14 anos. Tá foragido, mas foi condenado. Bem, então, veja, aqui estão os dados que eu falei para vocês, né? Veja, os dados são piores ainda do que eu tinha falado, eram 1000 e poucos, né? Não são, olha. No Departamento de Saúde americano e de Serviço Social, né? Esse foi um estudo de 2004, a Fowler fez esse estudo, publicou em 2007. Ela fala assim, que de 3 milhões de denúncias de maus tratos contra 5,5 milhões de crianças nos Estados Unidos, veja, maus tratos aí no geral, né? Apenas 917 falsos relatos, ou seja, menos de 1%. Por isso que eu estou falando. Não venham me dizer que alienação parental ocorre na maioria dos casos, que falsas denúncias ocorrem na maioria dos casos, porque a criança não tem por que mentir. Tá? E a gente tem que pensar por que é que a gente teve um lobby no Brasil para aprovar essa lei de alienação parental. Né? Porque a gente sabe que tem muita gente graúda também envolvida na rede de pedofilia no nosso país. Né? Bem, se eu amanhecer boiando no rio amanhã, vocês já sabem, tá? Desculpa, é só para relaxar o clima, né? Senão a gente fica tudo tenso. Bem, então, veja, a criança tende a não falar, né? As afirmações sobre abuso são frequentemente a única evidência, como já foi falado, e aqui tem uma característica especial, né? Que é a questão do processo de revelação. Muitas vezes a criança em geral começa negando, ela não fala, depois ela conta, mas aí ela tem um momento de retração. Principalmente por tudo isso que a Raquel já falou, que a Rosana falou, das consequências da situação, né? Que o agressor é o pai, que é o almoço, o padrasto, porque a família vai morrer de fome, ou então a família força a criança a tentar voltar atrás, como aquele caso que eu falei das 3 famílias, a terceira mãe forçava as crianças, aí o juiz teve que culpabilizar as 3 mães, e elas estão sendo processadas como coniventes no processo, porque essas crianças têm 10, 15 anos sendo abusadas pelo pai e ninguém fez nada, e as mães faziam vista grossa que não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam, né? Então, é muito comum esse momento de retração, né? E aí que vem o problema, né? Para a questão da entrevista forense. Porque a criança pega, se a criança volta atrás, se voltar atrás na frente do juiz, danou-se, porque o direito da dúvida é do réu, né? Por isso que a avaliação psicológica, ela é uma ótima alternativa, né? A avaliação forense, ela é uma ótima alternativa em relação apenas à entrevista forense. Porque a entrevista forense, ela se dá naquele contexto da denúncia, do depoimento especial e tal. Ótimo quando isso acontece. Agora, como a Rosana diz, a gente sabe que a maioria dos casos acabam vindo com
um laudo inconclusivo porque a criança não revela. É uma situação difícil, íntima, ela está... muitas vezes é revitimizante falar isso para uma pessoa que ela não conhece, né? A criança tem medo da punição. A gente sabe que as crianças mais velhas tendem a negar mais. Muitas vezes a criança relata aí, o processo fica rolando 2, 3, 4 anos, aí o juiz chama de novo, aí já aconteceu aquela meleca na família inteira, né? Aí você ouve a tia, a avó, o tio falando, ah, você tem certeza? Olha, seu pai vai preso, não sei o quê. A criança acaba voltando atrás, né? E é muito mais comum a criança mais velha se sentir responsável pela situação do abuso e acaba negando por conta disso, né? Então, bem, aí a Spodelário acaba colocando também, repetindo alguns fatores, né, da síndrome do segredo, tal, que a gente já colocou aqui. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu acho que tem uma parte fundamental da gente falar aqui, o que é a alternativa da gente para essa situação, né? Só uma coisa que eu acho que vale a pena aqui, que muitas vezes a Spodelário fala que a questão do silêncio do parceiro não agressor, muitas vezes por medo, por ataque à própria percepção, né, de que pode estar acontecendo abuso, às vezes por um processo de negação psicológico mesmo, estrutura de defesa psíquica, né? Não romper o equilíbrio familiar, ou porque foi vítima de abuso, né, como os colegas já falaram, é muito comum. E aí não consegue, não tem instrumental para poder lidar com a situação, ou às vezes a cumplicidade é consciente, ou porque o seu papel de protetor está fragilizado, como já falei, enfim, ou tem a dependência emocional e financeira, né? O silêncio da criança, eu acho que a gente já abordou bastante aqui, né? Eu queria falar um pouquinho, então, do que o Fourniss fala sobre os tipos de família, né, de dinâmica familiar. Então, ele fala de padrões familiares no abuso. A gente tem aquela família que é a família protetiva, que vai lá, que denuncia, que afasta do agressor, ótimo, lindo, maravilhoso, acontece? Acontece, né? Toda a minha experiência desses anos, eu vejo que tem famílias que fazem o seu papel protetivo, mesmo com todas as consequências. Mas a gente sabe que muitas vezes, e na maioria dos casos, não é assim que acontece, né? Então, o Fourniss fala, ele faz uma comparação da família organizada com a família desorganizada e a função do abuso dentro da família seria um mecanismo evitador de conflito versus regulador de conflito, tá? Então, veja, uma mãe protetiva é aquela que detecta os sinais, né? Na família organizada, a mãe detecta, em geral acaba detectando esses sinais, toma as medidas necessárias. Em geral, o agressor ele é imaturo emocionalmente, né? Ele, às vezes, nesse tipo de família, o agressor ele é dependente emocionalmente da esposa, né? E ele fala que a mãe muitas vezes muito rígida, moralista, a família às vezes tem um esquema muito rígido, né? E isso acaba gerando um cuidado compulsivo, elas muitas vezes são próximas demais, cuidadoras demais, e muitas vezes elas acabam também desconsiderando a revelação, falando, não, imagina, isso não é possível, não, e negam, e usam uma estrutura de negação, né? Então, se busca uma ajuda profissional, às vezes, para desmentir a alegação, né? Ah, mas será? Não, vou levar para um psicólogo para ver que isso daí são fantasias. E essa história de que são fantasias da criança é muito mais comum do que a gente imagina, né? As pessoas acham que a criança mente, né? Mas a criança não tem, veja, agora eu vou falar em termos até da psicanálise, porque tem uma séria crítica com relação a isso, que a gente ouve psicanalista aplicando mal a teoria psicanalítica. Eu já tive uma longa conversa com a Angela Valori, né? E o Volnovich, do Rio de Janeiro, também escreveu um livro que chama Abuso Sexual, que fala sobre isso, essa questão das fantasias infantis. Então, o Volnovich fala o seguinte, olha, as fantasias infantis, elas têm
uma base na realidade para se formar enquanto fantasia. A criança não vai fantasiar com algo que ela não tem repertório comportamental. Uma criança não vai virar e falar assim, me desculpem com perdão da palavra, mas a criança fala desse jeito, ah, meu pai enfiou pipi na boca, saiu uma coisa branca do pipi do meu pai. Né? Enfim, ela não vai fantasiar com uma coisa que ela nem sabe que existe. Então, o Volonovich fala claramente, quando a criança fala isso, ela não está fantasiando, tem base na realidade. E numa conversa com a Ângela Valori, ela também me repetiu a mesma coisa, me garantindo, ela falou a sedução, e isso é um recado direto para os psicanalistas, de vez em quando a gente vê uns laudos absurdos falando que é fantasia da criança, e às vezes gente famosa, né? A gente vê o psicanalista falando, são fantasias da criança. A Ângela falou claramente isso para mim, não, Cristina. A criança, ela pode fantasiar com a sedução, mas com o ato em si, ela não tem repertório para isso. Ela não vai fantasiar com o ato em si. Né? Então, se a criança relata que ela foi abusada, né, existe uma grande probabilidade, pelas pesquisas, mostram que menos de 3% existem falsos relatos. Então, a gente tem que parar de duvidar da criança. Né? É lógico, eu não estou falando que não existam falsos relatos, que não pode, que não existe alienação parental. Né? Pode existir, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado ao falar que isso, como aquelas autoras daqueles 2 artigos falaram, que são muitos os casos. Não, são muitos, então me cite as pesquisas onde isso foi falado. Tá? Bem, então, na família organizada, tá, a criança, em geral, ela não se sente protegida, apesar da aparência de organização familiar, porque ela, em geral, relata para a mãe e a mãe não acredita. A mãe é tão rígida que não acredita. Né? Ela tem medo do castigo por conta da rigidez, ela sente que a mãe é distante, rígida, não acredita em mim, tem o sentimento de ser especial com o agressor. Né? Pode ocorrer situações em que a criança começa a estabelecer uma relação de rivalidade com a mãe e triunfo sobre a mãe. A gente já viu casos assim, né? Sentimentos de culpa, desvalia, de ser suja, de não ser amada, de apego ao agressor e tal. Então, todos esses fatores estão presentes na família organizada. A família desorganizada, gente, é aquela família que quando chega lá, bate lá em qualquer serviço público, você fala, ela vem aquela família de novo. Todos os profissionais da região em geral conhecem. Né? É aquela família problemática, e que existe uma simetria, não tem assimetria de poder, não, é todo mundo igual, todo mundo é imaturo dentro da família, os pais e os filhos estão no mesmo nível emocional, né? E ocorre muita negligência, abuso emocional, né, nesse tipo de família. A criança acaba sendo cuidadora, às vezes, de alguns dos parentes. Né? O pai, em geral, é uma figura mais controladora ou fisicamente violento, né? Ou, inversamente, tem uma fragilidade extrema de deficiência física, alcoolismo, alguma enfermidade e tal. Né? A mãe, em geral, nesse tipo de família é permissiva, ela sabe do abuso e ela se cala. Tá? Existe um conluio e existe assim, um certo tabu para que a revelação seja feita fora da família. Né? O Furniss também fala de 2 aspectos da dinâmica familiar, a evitação do conflito e o regulador do conflito. Então, evitar o conflito é negar. Né? Resumindo aqui todos esses aspectos, existe uma idealização da relação, da família. Desculpa, eu estou procurando ir um pouquinho mais rápido por causa do tempo, né? Mas ela acaba fazendo uma aliança pseudo-adulta com os familiares, com o pai e com a mãe. Né? Existe, então,
essa visão de família doriana, né? E a gente sabe que tem muita família doriana que o abuso ocorre, né? E para essa família, a revelação ela é muito assustadora, né? Ela ameaça a ruptura familiar. Muitas vezes você vê literalmente, quando tem a revelação, a família se rompe. Às vezes chega ao extremo do agressor fazer tentativas contra a própria saúde ou a própria vida, né? Por conta da rigidez, por conta da vergonha, ou por conta também de manipular, né? Porque também tem, às vezes, uma questão da manipulação da dinâmica familiar. E aí é muito comum, às vezes, nesse tipo de família, veja, porque é importante diferenciar, porque a família protetiva vai ter todo esse rompimento, né? Mas vai proteger a criança. Na família organizada, não. É aquela família que inicialmente rompe, mas que depois acaba voltando. Ah, não, deixa pra lá, não, perdoa, ah, não, ele vai mudar, ah, não, então faz de conta que nada aconteceu, isso vira um segredo dentro da família e tal, né? Na reguladora de conflito, né, é aquela família, né, que o conflito é muito mais visível do casal, né, muitas vezes tem agressividade entre o casal. E o abuso sexual acaba minimizando a dinâmica do conflito conjugal. Tá? Então a família conspira para manter isso em segredo, né? Tem uma aceitação secreta desse papel pela criança abusada. Não posso revelar, senão a coisa vai piorar, senão a família vai desmanchar. Né? E esse conluio acaba aumentando a dependência do pai em relação à esposa, e a mãe acaba, às vezes, até facilitando o abuso. Pode parecer absurdo isso que eu estou falando, o que o Fourniss fala, mas quando a gente ouve os casos, eu posso dizer assim, logo que eu comecei a dar supervisão no CRES, Cristo Rei, eu falava assim, nossa, vocês estão em desamparo apreendido. Depois de 2 anos, eu saí de lá em desamparo apreendido e quase em burnout, porque você vê que tem situações que o nosso sistema de justiça, infelizmente, falha, a rede de proteção. A gente acaba vendo que essa situação de que a mãe, que a família faz essa conivência, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Né? Às vezes não é a mãe da criança, mas às vezes o agressor não é o marido, mas é o genro, é o cunhado, é o não sei o quê, e aí a família acaba, né, deixando pra lá. A mãe não perdoa da criança, mas aí a mulher do cara vai lá e perdoa, fala que a criança está mentindo, porque é mais fácil acreditar que a criança está mentindo do que assumir que a situação ocorreu. Né? São raros os casos que a gente vê o contrário. Tinha um caso que foi atendido, e esse caso para mim é emblemático, porque foi a primeira vez que eu vi uma equipe inteira sorrindo, em que a mulher entrou em casa e pegou o marido agredindo a menina, abusando da menina, e ela saiu gritando e pulou em cima dele, bateu nele, só que aí eles moravam no mesmo quintal da família dele, a família inteira dele deu uma surra nele. Veja, não que a violência não é uma resposta adequada a isso. Mas foi o que aconteceu. E aí a irmã dele ligou para a polícia. E chamou a polícia. E ele foi preso. Né? Então é raro quando isso acontece. Né? Mas assim, infelizmente, né, essa moça depois entrou em depressão. Por quê? Porque o nosso sistema penal é um desastre. E ele começou a ser agredido sexualmente dentro do presídio aqui em Curitiba. E porque as autoridades fazem vista grossa. E o agressor também é uma pessoa doente que precisa de ajuda. Ele não vai preso, não é para ele apanhar ou ser agredido. Não é dando na mesma moeda que a gente vai curar o agressor. Né?
Eu acho que existem muitas dificuldades, né, para terminar, com relação à questão dos depoimentos, a questão da dinâmica, que a criança tem medo de falar, a proximidade do abusador, as retaliações que ela sofre pela família ou pelo agressor, as questões também da avaliação em si, do ambiente de avaliação, né? Ela chegar num lugar diferente, com uma pessoa desconhecida, né? Tudo isso cria dificuldades. Pior ainda quando vai na frente de juiz e pior ainda quando ela passa por 10 entrevistas diferentes, com 10 pessoas diferentes, vai para Instituto Médico Legal, vai para aqui, vai para ali, para ela tem que ficar repetindo isso para todo mundo. Então, cada vez a criança é revitimizada. E é por isso que eu sou a favor do depoimento sedano. Né? Não que ele seja perfeito, mas eu acho que a gente tem que pensar numa alternativa. Né? Veja, no Canadá, por exemplo, eles têm um serviço onde eles fornecem um apoio para a criança não tem contato com o agressor, ela chega, vai ser entrevistada, a mesma pessoa que entrevista ela vai continuar esse atendimento com ela ao longo do tempo, né? É o mesmo profissional que vai seguir o caso, né? Quando ela chega nesse local, isso está sendo filmado, ela não tem que ficar repetindo isso 50 vezes para 50 pessoas diferentes. Né? Eles fazem produção antecipada de prova, né? Quando é possível. Às vezes não é possível, a gente já vai ver, mas às vezes é possível. Né? Existe uma preparação educativa da criança para efetuar o depoimento. Eles fazem roleplay, usam bonecos, explicam as regras, explicam como é que tudo vai funcionar. Se é necessário, às vezes, a criança ir para juízo e depor num julgamento, é feita uma preparação. Né? Tem um site na internet chamado de Child Witness Project, que fala desse projeto. Tá? A grande questão, né, aí a pessoa que vai fazer a entrevista forense, ela tem que ser altamente capacitada. No Child Advocacy Center, né, nos Estados Unidos, é um modelo de serviço de atendimento multidisciplinar. O profissional de saúde mental que vai entrevistar a criança, como pré-requisito para ele trabalhar nisso, ele tem que já ter trabalhado pelo menos 5 anos com abuso sexual. O grande problema é que a gente tem um problema sério aqui no Brasil, que é de falta de capacitação dos profissionais. São poucos profissionais que estão capacitados. Né? Muita literatura internacional. Hoje a gente já tem mais literatura. Né? Então, hoje essa situação já vem mudando. Mas se a gente fosse olhar alguns anos atrás, né? Então, eu afirmo com toda certeza, com tudo que eu já li, que eu acho que o psicólogo é a pessoa mais habilitada para fazer essa avaliação. Não é assistente social, não é médico, não é enfermeiro, não é ninguém. Né? O entrevistador, segundo os critérios, né, desse centro de advocacia da criança, a pessoa que vai entrevistar a criança tem que saber sobre desenvolvimento infantil, sobre técnicas de entrevista, conhecer os protocolos especializados para entrevista forense. Veja, eu estou fazendo um parâmetro aqui de entrevista forense e avaliação forense, são coisas diferentes. Entrevista forense é parecido com o que é feito no NUCRIA, né? Que é parecido com o que eles fazem lá, só não é o centro todo integrado. Vocês fazem o atendimento, a escuta, é a delegacia, mas o restante não é feito lá. A ideia desse centro de atendimento, desse Child Advocacy Center, é que tudo ocorra no mesmo lugar e que o primeiro profissional que ouviu a criança vai continuar atendendo ela. Né? E tem protocolos validados para entrevista forense. Nós temos o NICT, que foi elaborado pelo Michael Levy. Ele vai estar aqui em outubro no Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia, lá em Aracaju. Né?
Tem o Child Behavior Checklist, né, que é um inventário sobre questões de desenvolvimento e comportamento da criança, feito pelo Achenbach, que também é utilizado, entre outros inventários. Né? Então é importante esses profissionais têm de ser capacitados nesses protocolos de entrevista forense. São protocolos específicos, não é chegar lá e fazer qualquer coisa. Né? O objetivo desse centro de atendimento, então, é minimizar o trauma, quebrar o ciclo do abuso, promover o aumento da taxa de julgamento dos agressores sexuais, para também promover atendimento desses agressores em outro local, né? E promover e dar continuidade ao tratamento, fazer a prevenção secundária e terciária. Né? Eles fazem a avaliação forense, avaliação médica, tratamento psicoterápico, acompanhamento das vítimas do abuso sexual, fazem também a preparação da criança para o julgamento, fazem atendimento dos familiares não agressores, tanto a psicoterapia como procedimentos de orientação civis e criminais, né? Há um monitoramento do progresso dos casos, discussão em grupo, supervisão de grupo. Eles fazem um rastreamento, tipo assim, como era lá no CRES, né? De vez em quando aparecia um caso lá, eu falava, escuta, mas cadê essa criança que não está vindo? Alguém falava, fulano não veio do... Tá bom, manda a Kombi com assistente social fazer a visita domiciliar. Então tem que ter um centro integrado de atendimento de vítima de abuso sexual em Curitiba. É um absurdo a gente não ter isso. Tá? Não é só psicoterapia. É fazer tudo junto. E o profissional que vai atender essa criança primeiro vai continuar atendendo ela o resto do tempo. E vai ter um assistente social que é fundamental para ir ficar indo lá na casa, cutucando a família. Você não foi hoje na sessão. Olha, você faltou 2 sessões. Isso é fundamental, principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade. Porque, gente, quanto maior o nível de risco dessa família, menos elas aderem ao serviço. Então, como fazer? Você só consegue fazer esse tipo de atendimento adequado e realmente proteger a criança se você tiver um centro integrado de atendimento às vítimas de abuso. E não desmantelando o pouco que a gente tem. E não montar nada e dizer que vai regionalizar atendimento e o atendimento não está sendo feito. Né? Bem, no Child Advocacy Center também eles tomam esse cuidado com a gravação das entrevistas, mas aí ele tem um caráter que ele é multidisciplinar, né? Que tem o juiz lá, o delegado de polícia, tem um assistente social. Então, lógico, a gente está falando aqui de um serviço ideal, mas eu acho que a gente tem que começar a discutir isso. A gente tem um projeto de lei que foi lançado pela Secretaria de Direitos Humanos, que não é lá do Infeliciano, mas que o Infeliciano está querendo barrar e fazendo lobby evangélico para barrar o projeto de atendimento integral de vítimas de abuso sexual, que aí vai obrigar todos os municípios a terem um serviço desse jeito aqui no seu município, onde tudo vai ser feito no mesmo lugar. Por que a gente defende isso? Não é que a gente quer criar clientela especial, que nem eu ouvi de uma pessoa incapacitada aqui do governo, tá? A gente não está querendo criar uma especialidade, mas a questão é que a vítima de abuso sexual é uma situação diferenciada. É diferente, às vezes, de outros tipos de violência, de crime. A situação de abuso com criança e adolescente tem uma característica diferente. E por envolver as questões de sexualidade, que é um tabu na nossa sociedade. Né? Bem, eu estou falando tudo isso, do mundo ideal e tal. Tem também aqui um modelo de avaliação forense, não vai dar tempo de falar dele, mas ele é uma alternativa dentro desses centros de atendimento. Quando a criança não fala, como muitas vezes acontece no CRIA,
ela fica lá mesmo no centro sendo atendida durante um tempo. Eles falam que o ideal é no máximo 4, 5 sessões com a criança, mas que isso gira em torno de 12 sessões, às vezes, para a criança poder falar. 12 sessões são mais de 3, 4 meses, né, gente? Então, é o atendimento da família, é o atendimento da criança, todo o trabalho que se faz paralelamente de orientação sexual, de orientação sobre o abuso, sobre as violências e tal, né? Então, a intervenção, ela tem que ser geral, a nível horizontal na família toda, né? Bem... E como vocês podem ver, como eu estou um pouco brava com toda essa situação, né? E para não tirar o meu corpinho fora, a gente está montando um centro de atendimento a vítimas de violência sexual na Universidade Tuiuti do Paraná. A gente tem hoje um curso de mestrado em psicologia, onde tem a linha de social comunitária e psicologia forense. E eu e a professora Maria da Graça vamos começar um projeto pequeno de atendimento das vítimas de abuso. Então, esse projeto vai começar com alguns grupos de supervisão, cerca de 15, 20 alunos de graduação, que a gente vai capacitar e fazer atendimento das crianças e familiares, né? Atendimento individual e atendimento orientação familiar, atendimento grupal e tal, né? Isso a curto prazo, a iniciar assim nas próximas semanas, né? A médio prazo, a gente já fez contato, já tem algumas ideias de fazer aconselhamento jurídico no mesmo local, em parceria com o curso de Direito. A gente já tem parceria estabelecida com outro serviço, com o curso de Direito. Nós estamos formulando um curso de especialização de abuso sexual para formar pessoas, para capacitar as pessoas para fazer avaliação de abuso e atendimento de abuso, né? E aí também essas pessoas também com um estágio, ajudando a gente a construir um serviço de atendimento, esse centro de atendimento, e começando projetos de prevenção de abuso a nível de prevenção primária, né? Agora, e lógico, isso tudo com os alunos da graduação e os nossos alunos do mestrado. Num futuro, que eu espero que seja mais próximo, né, a gente hoje já conta com uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde já está sendo feito um trabalho lá na Tuiuti de atendimento à população, de casos de, como chama, de negociação de conflito, não, fugiu a palavra, mediação de conflitos, né, onde o curso de psicologia, o curso de direito e o tribunal, eles estão montando um serviço assim. Então a gente já tem uma parceria estabelecida, então a gente quer, quem sabe no futuro, realmente começar a construir a partir do nosso know-how, que é do atendimento psicológico, e começar a fazer esse projeto crescer para a gente virar no futuro um centro integrado de atendimento a vítimas de violência sexual, né? Não sei se a gente vai conseguir, se é um sonho muito grande, mas a gente, pelo menos o serviço de atendimento psicológico é o imediato que nós vamos começar, tá? Bem, muito obrigada, eu falo mais que a mulher da cobra, como dizem os curitibanos, né? Mas é isso. Fica com dó de cortar, né, por conta de tantas informações, tantos dados a transmitir, mas enfim, a gente tem um limite de tempo, né? Para debate a gente vai ter quase nada hoje, mas já temos o quê? Temos 40 minutos? Temos 10 minutos. Encerramos às 9h30. Eu quero convidar então a Raquel e a Rosana para me compor na mesa para esses últimos 10 minutos. E antes que disperse aí a atenção, eu queria convidar a todos
presentes e o pessoal que está acompanhando online, agora no dia 6 de agosto, que é terça-feira, a partir das 9 da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, portanto, ali na Praça Nossa Senhora da Salete, no plenarinho da Assembleia, numa parceria do Conselho de Psicologia com através da Comissão de Psicologia Jurídica e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, né, via gabinete do deputado Tadeu Benelli, vai ter então uma audiência pública para tratar exatamente da questão da escuta no âmbito jurídico da criança e do adolescente vítimas de violência. Então, essas falas apaixonadas, mas embasadas, né, inflamadas, são importantes até. Maria Cristina, se puder estar lá, eu sei que não é fácil para o pessoal que dá aula, tem supervisão, mas consultório. Então, assim, os nossos técnicos, estudantes, familiares, enfim, pessoas interessadas na temática, estamos convidando os operadores de direito, enfim, tem muita gente para participar. O evento em si, na verdade, é uma ideia de apresentar um resumo de um trabalho que há muito tempo se discute, Maria Cristina acompanha então há bastante tempo, mas de 2010 para cá, em função da resolução do federal, lá em relação à escuta, tem um grupo de trabalho aqui no Conselho, que é coordenado via Comissão de Psicologia Jurídica também, né, a Terezinha Cuca, a Maria Tereza aqui presentes, e que fizeram todo um trabalho, uma discussão, e tem uma proposta que querem que o público conheça, os operadores do direito conheçam, que é mais ou menos, vai na linha do que a Maria Cristina estava dizendo, o que tem no Canadá, enfim, em outros lugares do mundo, e que, quem sabe, a coisa funcione de um outro jeito. Então, vai ter uma apresentação daí disso, né, com o nosso colega Sérgio, que é colega de trabalho da Rosana, lá no CRIA, participou do GT, vai apresentar qual é essa ideia, a conclusão, enfim, desse estudo, desse grupo, e colocar para discussão com todos. Daí teremos a manhã inteira de discussão sobre a questão da escuta e essas propostas. Então, o que vai faltar agora, a gente pode aproveitar de uma forma diferente, porque daí aberta realmente a várias profissões, aqui também, na verdade, é aberto ao público, mas em vez de ter uma mesa de técnicos da psicologia, na verdade, a gente vai ter uma exposição de um trabalho que envolveu várias instituições, tanto conselho, né, de juízes do Tribunal de Justiça, tanto membros da OAB, Ministério Público, psicólogos, assistentes sociais, etc., conselheiros tutelares, enfim, para poder discutir, então, essa proposta e, quem sabe, ir criando corpo. E o outro convite fica para o dia 3 e 4 de setembro. Vai ter um fórum que a gente, resumindo o nome dele, que é bem comprido, é do abuso à justiça. Vai ser na sede da OAB. É uma realização em parceria também com o Conselho Regional de Psicologia, por intermédio da Comissão de Psicologia Jurídica, com a Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da sua Comissão de Direitos da Criança, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estão trazendo o Dr. Daltoé, do Rio Grande do Sul, para uma conferência, mas também vai ter exposição do trabalho do GT, vão ter mesas, que a gente quer contar com a Maria Cristina numa delas. A Maria da Graça estará em outra, a gente já quer você numa. Entendeu? Estou convidando em público, ela fica mais sem graça dizendo não, né? Enfim, depois de tomar o pouco tempo que temos, mas acho que eram pontos importantes para a gente multiplicar esse debate em outros momentos, temos aí minutinhos para quem sabe alguma questão da plateia. Meu nome é Cecília, sou pedagoga, vou tentar ser bem breve, então eu não sou psicóloga, não sou do meio, trabalho na Secretaria de Assistência Social de Piraquara desde 2008. Minha questão é a seguinte, eu tenho uma preocupação como pedagoga com o espaço, embora não trabalhe nele, mas com o espaço escolar, não da rede pública, mas da rede privada. Porque quando a gente fala nesse assunto, existe um mito, ou uma percepção nossa pelo menos, de mito, de que esse tipo de abuso, esse tipo de situação de vivência, desse tipo de violência tem relação direta com o poder aquisitivo. Essa é a questão.
E aí não se trabalha isso com os professores ou com as equipes das escolas da rede privada. Como esse tipo de situação não raramente aparece vinda da escola, que é um espaço onde as crianças estão por muito tempo, no caso da escola pública, eu queria saber assim, a percepção de vocês, né, para qualquer uma das três, a percepção de vocês em relação primeiro assim, como é que aparece, porque nem na rede socioassistencial lá que a gente trabalha, também não chega pra gente quando o poder aquisitivo da família é maior, muito raramente. Né? Não chega no CREAS, não chega na rede de proteção, e aí a gente não sei onde é que chega. Né? Isso é que eu queria saber, essa é uma questão. E a outra questão é essa questão do mito ou não, né? Em relação à relação poder aquisitivo e esse tipo de violência. Bom, eu vou te passar assim, que assistência social... Tá, falando baixinho. Assistência social é para quem dela necessitar. Ainda no Brasil, é uma assistência social para carentes, tem uma legislação por renda. Só que em termos de violência, isso não seria. No espaço público onde eu atendi, que é o CREAS, quando se trata de risco e violência, também se precisa. O que acontece? Acontece isso que eu estou dizendo, talvez seja novo esse país, essas articulações de política e essa responsabilização da sociedade por isso. Que é de, por exemplo, uma família com... Não que não aconteça, isso é mito mesmo, acontece em todos os níveis familiares. Talvez, a gente não teve tempo de pontuar violência estrutural, violência social, que é gênero, raça, etnia, então isso, questões de gênero tem níveis socioeconômicos diferentes, né? Acontece em todos os níveis. Só que a pessoa não nos busca. Ela busca atendimento psicológico, então talvez não apareça tanto. Mas eu acho assim, se trabalhar na concepção de orientar escolas, porque hoje não deu tempo, mas de falar do quê? De sinais, você não precisa ver a criança te falar, mas você vai perceber os contextos. E também implicar, como dizia antes a Maria Cristina, que a gente é cidadã. Então não precisa esperar que alguém venha buscar essa demanda, mas você ter essa responsabilização de notificar o conselho tutelar, ou não, no mínimo averiguar um pouquinho com a família. Quando você tem uma suspeita muito provável, isso tem que ser notificado. Temos aí o Disque 100, o Disque 156, que está no meio de assim, qualquer tipo de violência, você pode estar notificando. Eu entendo o que você está falando, porque é comum, às vezes, as escolas particulares, às vezes, podem se omitir, ou têm medo, às vezes, de fazer denúncia. Na verdade, as pessoas, em geral, têm medo de fazer denúncia. Né? Então, eu não sei precisar, realmente a gente precisaria ter um estudo para ver isso. Agora, com certeza, eu posso lhe afirmar que acontece em todos os estratos sociais. Né? Talvez os estratos sociais mais altos não vá parar no serviço público, porque é uma clientela que tem dinheiro para pagar um psicólogo particular, que vai procurar um especialista, que vai procurar um laudo, que contrata um advogado, né? Mas com certeza também ocorre. Tá? Só complementando, assim, pela experiência do Nucria, aparece em todos os níveis sociais mesmo, assim. Mas não tanto os níveis mais elevados, mas esses também. Boa noite, meu nome é Camila, sou estudante de pedagogia e eu fiquei com uma dúvida. A pergunta para a psicóloga Rosana. Quando uma criança que foi feita a denúncia e ela recebeu o primeiro atendimento psicológico e ela não revelou, né, não falou sobre o abuso, se a família não levar ela mais para os atendimentos, não seria obrigação do Nucria, no caso, ir atrás dessa criança? Bom, mas assim, Camila, né? Camila. Quando acontece esse tipo de situação, o Nucria vai atrás, né? Infelizmente, isso é bem mais traumatizante, né? Porque
vai uma viatura até a casa da criança para que ela venha fazer uma entrevista, né? Mas isso acontece, é possível sim. E também pode ser que não seja só por negligência dessa família. Essa criança pode ser que ela não esteja preparada, não consiga falar, pode ser que ela nunca fale sobre isso. Então, é necessário um trabalho com foco clínico, né? Que seja desenvolvido um trabalho efetivo com essa criança. Bom, em função do horário, a gente agradece muitíssimo as nossas convidadas, a colaboração, a presença de todos, e queremos convidar a todos, né, para continuarem participando das quartas-feiras, no mês de setembro, pulando o mês de eleição, mês de agosto, onde a gente vai falar da psicologia e sua organização política e sua participação nas políticas públicas, uma pincelada sobre isso. Mas semana que vem, principalmente psicólogos, vocês que vão votar, né, seja por correspondência ou pela internet, no dia 27, até dia 27 de agosto, e quem recebeu já o seu envelopinho e vai voltar por correspondência, já manda seu voto, que vai ficar bem protegidinho lá no correio, e no dia 27 vai ser trazido para a sede do conselho, devidamente lacrado, aí para a gente poder apurar. E o pessoal da internet, por favor, ainda há tempo de se cadastrar também, porque o cadastramento vai até o dia 20 de agosto. Tem debate? Então, na primeira quarta-feira do mês de agosto, que é dia 7 de agosto, vai ter um debate entre as chapas que concorrem à gestão 2013-2003 do regional. Nós tivemos em julho, não dentro da programação das quartas-feiras, o debate com as chapas que concorrem ao federal. Então, no dia 7 de agosto, a partir das 19 horas, as chapas que concorrem, então, à gestão do regional estarão aqui conosco. Uma proposta da nossa comissão de estudantes, o mês de agosto foi organizado por eles. Então, a gente vai começar com o debate de chapas. Daí, na sequência, a gente vai ter questões relacionadas a políticas, em política de saúde mental e enfrentamento às drogas em Curitiba, com o Dr. Marcelo Quimati, que vai apresentar qual é a proposta, da nossa cidade, que pode ser referência ou não para outras, História dos movimentos políticos da psicologia no Paraná, com a Maria Júlia Trevisantes, RP 1, Márcia Regina Walter e o Thiago Bagatin, que são a Márcia, além de ser diretora do conselho, ela também preside uma associação de psicologia do esporte. E o Thiago Bagatin é o presidente do nosso sindicato dos psicólogos. Então, vamos falar um pouquinho dessa história. E Psicologia e Políticas Públicas, que é no dia 28, vai ter a presença da coordenadora de saúde mental do Estado, a Larissa Yamaguchi, a Maria Tereza Cunha, que já foi candidata, a deputada, enfim, não foi eleita, mas é uma batalhadora nas questões da política e da importância da participação enquanto psicóloga também. E a Renata Moraes, que é vice-presidente do sindicato, também vai falar um pouquinho das questões relacionadas às políticas públicas aí. Então, mais uma vez agradeço, Hoje a gente precisou dar vários recadinhos, ocupando o tempo precioso de todos. E espero que vocês estejam aqui para o debate semana que vem. Vou pedir mais um aplauso aí para a nossa mesa maravilhosa.